Olá pessoal, como prometido, pontualmente às 18 horas, estamos começando o primeiro Fala Barranco aqui pela página do nosso deputado, um programa web semanal onde o Barranco vai poder falar para vocês, conversar com vocês sobre tudo o que acontece no seu mandato. Os projetos que já foram apresentados, aqueles que estão em tramitação, os que já tramitaram, as leis que já estão em vigor, os novos projetos, requerimentos, as cobranças que ele faz ao governo do estado e ao seu secretariado, bem como também as visitas que o Barranco faz aos 141 municípios de Mato Grosso. É de lá que vêm as demandas que se transformam em projetos de lei, em indicações, em requerimentos, enfim, que fazem esse trabalho parlamentar dar certo. E para começar então, eu queria que o nosso convidado, o deputado Valdir Barranco, fizesse a sua apresentação, desse as suas boas-vindas a todos vocês que nos acompanham nesta live. Boa noite, Robson, boa noite a todos e todas que nos acompanham nas redes sociais. É um prazer imenso nós estarmos finalmente colocando no ar esse nosso projeto. Nós já vínhamos conversando sobre ele desde o primeiro mandato e agora é a oportunidade de nós estarmos aí junto com vocês, conversando, dialogando, vocês interagindo conosco, para que possamos utilizar essa ferramenta que é tão moderna, tão sofisticada, para ouvir, para estar próximo da sociedade e também, ouvindo as demandas, podermos transformá-las na Assembleia Legislativa em proposições. Ainda mais agora nessa época de coronavírus, onde a gente não pode ter um contato tão direto com as pessoas e o Barranco não consegue ficar sem falar com seus eleitores, com seus amigos, com seus companheiros lá de Nova Bandeirantes, de todos os municípios do norte, do sul do estado de Mato Grosso, aqui da nossa capital. Então esse programa é também uma forma de você interagir, de trocar ideias. Portanto, através dos comentários, você pode mandar as suas perguntas para que o Barranco possa respondê-las. Semanalmente a gente vai separar 2 ou 3 temas para bater um papo, mas não quer dizer que a gente vai ficar preso nesse roteiro. Você pode participar e perguntar o que você quiser, porque o Barranco está aqui para responder. Afinal de contas, o nome do nosso programa é Fala Barranco. Para começar, eu queria contar para vocês um pouquinho da biografia do nosso deputado. É claro que muita gente o conhece, mas também tem esses amigos que estão chegando agora, vendo a nossa live, que quer saber um pouquinho quem é Valdir Barranco. O nome dele então é Valdir Mendes Barranco, tem 45 anos, é natural da cidade de Alvorada do Sul, no Paraná. Chegou aqui em Mato Grosso em 1983, aos 8 anos. Veio junto com o pai, o seu Roque, com a sua mãe e com mais 7 irmãos, e ali começaram a ajudar a formar o município de Nova Bandeirantes através da agricultura familiar, que aliás virou a grande bandeira de luta do mandato do deputado Barranco e também da sua própria vida. Depois disso, Barranco estudou, foi para a universidade, se tornou professor de biologia, trabalhou na rede municipal, deu aula na Unemate, se transformou, foi escolhido pela população de Nova Bandeirantes como secretário de Educação. É claro que isso aconteceu porque o prefeito atendeu ao clamor da sociedade naquele momento, e o trabalho foi tão intenso, para vocês terem uma ideia, o Barranco foi o primeiro prefeito da região norte, dos municípios menores, a colocar a internet em todas as escolas. Esse trabalho todo fez com que o Barranco se tornasse prefeito do município de Nova Bandeirantes. Passado esse período, depois ele foi trabalhar no INCRA, se transformou em superintendente do INCRA, até que em 2014 foi eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores com 19.270 votos e foi reeleito no ano de 2018 com 21.970 votos. Se a gente tiver uma análise mais fria, a gente vai perceber que o Barranco foi um dos poucos deputados estaduais que conseguiram aumentar o contingente de votos de uma eleição para outra. Nós perdemos 10 deputados. Dos que ficaram, Barranco com certeza foi um dos poucos que conseguiu aumentar o seu número de votos. Eu queria que você falasse um pouquinho, Barranco, de onde vem toda essa popularidade. Como que uma pessoa que veio do sul do país, ainda criança, chega numa terra para desbravar um município? Só tinha mato naquela época, você veio com a sua família num caminhão, chegou lá, roçou, transformou, conseguiram crescer, seus irmãos conseguiram ir para a faculdade, alguns se tornaram professores, um outro se tornou médico, você hoje é deputado estadual, continua lutando, não esquecendo do seu povo, do seu trabalho na agricultura familiar, e conseguiu essa grande mágica, se transformar
deputado e ampliar os seus votos, enquanto 10 perderam o mandato nas últimas eleições. Robson, cada vez que nós temos a oportunidade de ter o nosso histórico comentado, como você o fez aqui agora há pouco, é um filme que passa na cabeça da gente. Meus pais, meus avós são, da parte do meu pai, espanhóis, da parte da minha mãe, italianos, vieram para o Brasil em 1911, para São Paulo, e depois em 1951 para o Paraná, para ajudar a colonizar o estado do Paraná. Em 1983, quando naquele final da década de 70, início da década de 80, todo mundo estava indo para o estado de São Paulo, os irmãos do meu pai, os irmãos da minha mãe, todos foram para São Paulo, eles optaram por virem para Mato Grosso, para Nova Bandeirantes. Na época, nós tínhamos estrada de chão de Cuiabá até Nova Bandeirantes, onde hoje nós temos as pontes do rio Teles Pires, do rio Apiacás, eram balsas ainda. E eu me lembro muito bem, eu tinha 8 anos de idade, meu pai trabalhava em fazenda de café lá no Paraná, e um dos motivos que levou aquele êxodo naquela região, aquele êxodo, é porque nós tivemos uma grande geada em 1975, ela é histórica, é conhecida na história como a maior geada que o sul e o estado do Paraná já sofreu, que devastou as plantações de café, e por isso que a maioria foi para São Paulo. Ele veio para Nova Bandeirantes, ele comprou um pedacinho de terra de 10 hectares pelo mapa, porque não tinha estrada para chegar até lá. Então ele acreditou o seu sonho naqueles que estavam vendendo essa área. E assim é uma história que se confunde com a história de muita gente que também foi assim que veio para o nosso estado, né, do Mato Grosso. E quando nós chegamos lá, no dia 26 de junho de 1983, uma tarde de domingo, já às 6 horas da tarde, o que nós encontramos lá foi uma clareira. Fomos a 4ª família a chegar, muita mata, né, uma clareira no meio da mata. Meu pai estendeu uma lona em 4 estacas e ali descarregamos a mudança. Vivemos embaixo dessa lona por 6 meses, até ele abrir uma chácara próxima à cidade, e ali construiu um barraco que era cercado de coqueiro barrigudo. Muitos aqui do Mato Grosso conhecem, principalmente os pioneiros, coberto de tabuinha, aquela que é tirada com um facão feito de mola de caminhão, e chão batido. Sim. Nós vivemos por anos aí, nós vivemos 10 anos sem energia elétrica, e trabalhei na roça, como você disse aqui, né? A nossa família vem da roça, eu trabalhei na roça, carpindo, plantando café, viemos da cultura do café, plantando arroz, colhendo arroz, milho, batendo arroz ainda na banca, né? Que a gente falava, que é a banca, são como uma tábua de madeira onde a gente bate o arroz, não tinha trilhadeira. Depois que meu pai comprou uma trilhadeira, até 10 horas da noite, com um lampião ainda a gás, para não perder a produção, feijão batido no cambão. E assim meu pai criou seus filhos. Eu fui trabalhar numa farmácia, né? Trabalhei como balconista de farmácia, fui por 7 anos balconista. Saí para fazer faculdade em Alta Floresta, na Unemate, fiz biologia. Meu sonho era fazer medicina, sim, mas um sonho praticamente era inalcançável, ainda hoje é difícil para os pobres. E com muita dificuldade fiz minha faculdade, trabalhando em farmácia, depois fui ser oficial de justiça e voltei para Nova Bandeirantes, para tudo isso que você já relatou aqui, né, para me dedicar, porque aos 18 anos, quando eu ainda morava em Nova Bandeirantes, eu me cadastrei, me credenciei como eleitor, me alistei como eleitor. Com o meu título eu fundei o Partido dos Trabalhadores com a ajuda de mais 4 pessoas, que era um sonho do meu pai, que sempre foi de esquerda, mas não tinha a escolaridade que permitia isso. E era exatamente sobre isso que eu queria conversar um pouco com você. A gente sabe que no Brasil há uma tendência que, na minha opinião, é uma coisa não agradável de forma alguma, que é a troca de partidos como se troca de roupa. O sujeito entra num partido hoje, amanhã ele está num segundo, depois num terceiro, num quarto, e no final das contas, depois de 20, 30 anos de política, você não sabe de fato que lado esse sujeito defende. Se ele defende o povo trabalhador, se ele defende o empresário, se ele defende o industrial, enfim. Você aos 18 anos tira o seu título de eleitor, funda o Partido dos Trabalhadores numa cidadezinha pequena ainda, depois você consegue com todo esse trabalho, com todo esse movimento com a sociedade,
ficar benquisto na cidade, um professor já conhecido se torna secretário de educação, transforma a educação naquele município e chega a prefeito de Nova Bandeirantes. Isso com pouco mais de 20 anos de idade. 24? 27 anos. 27 anos vira prefeito. Como era na tua cabeça pensar isso? Como um cidadão que passa por tanta dificuldade nesse sentido, com uma família de condições de menos poder aquisitivo, consegue pensar no outro, em transformar o outro e em fazer do local que mora um lugar muito melhor para que todos consigam viver, politicamente falando. E daí surge a vontade de ser prefeito da cidade. Todos nós temos os nossos sonhos. E nós, muitos que vieram de situação de pobreza, e a maioria do povo brasileiro, da dificuldade, da roça, como nós viemos, com muita dificuldade, principalmente no nosso tempo, você quer ter a oportunidade de, realizando o seu sonho, ajudar as outras pessoas. Então, para isso é que eu ingressei na política, já cedo, aos 18 anos, fundando o partido no meu município, e agora nós vamos completar em maio, eu vou completar 26 anos que sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, com o objetivo de, através da política, e essa é uma mensagem que eu também gostaria de deixar para a juventude, não acreditem em nenhuma outra hipótese de transformação social por fora da política. Não existe transformação social, política, econômica, cultural, não existe outra maneira de ajudar, de contribuir por fora da política. Desde que ela existe, desde a Grécia Antiga, desde que passou a existir a política, é por meio dela que as transformações acontecem. Portanto, juventude, não acreditem que é possível de outra forma. Ingressem na política, escolham os partidos com os quais vocês podem se identificar mais. É o que eu fiz. E foi assim que, graças aos eleitores de Nova Bandeirantes, ao trabalho que nós fizemos na educação, eu fui ser secretário de educação com 23 anos de idade, né? E fizemos um trabalho de transformação, visionário, com internet, com qualificação para os professores, levando a educação para o campo, para os assentamentos, estando lá presente, visitando, e cheguei à prefeitura, sempre dediquei bastante à educação. Foi na minha gestão em Nova Bandeirantes, como secretário e depois como prefeito, é que aconteceram os cursos de nível superior. Nós levamos vários cursos à distância, presenciais também, e hoje, se você for lá e conversar com muitos profissionais, ou que estão na sala de aula, ou mesmo no mercado de trabalho, em contabilidade ou outras áreas, eles vão dizer que foi naquele período que eles se formaram e tiveram essa oportunidade. Foi assim que eu fui construindo essa minha história até chegar onde nós estamos. E ainda, já que a gente está falando dessa questão de apego ao partido em que se está, respeito ao partido que lhe deu a primeira oportunidade, eu queria, a título de informação, como eu disse no início, o nosso programa tem um roteiro, mas a gente não vai seguir, a gente pode comentar de um assunto agora, voltar nele daqui a pouco, ultrapassar. Então, só para a gente continuar falando de partido, passar a informação para todos que nos assistem que o Barranco está hoje, fundou o PT em Nova Bandeirantes aos 18 anos, agora aos 45, e está em seu segundo mandato como presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Foi eleito em 2017, em junho ou julho, se não me esqueço, e desde então tem feito uma verdadeira transformação, que é reestruturar o nosso partido e também unir. Para quem não sabe, o Partido dos Trabalhadores é o partido mais democrático, tendo dentro dele várias frentes. As pessoas pensam diferente, agem de forma diferente, mas sempre pelo bem comum. E o Barranco tem feito esse trabalho de unir o partido para que o partido cresça sempre e cada vez mais. Não é uma tarefa fácil, mas é possível. Sem dúvida, e o Partido dos Trabalhadores, ele não nasce do desejo de uma pessoa. Nós temos muito isso na política, né? De um partido que é de uma pessoa, de um coronel, de alguém que manda nele. O Partido dos Trabalhadores, ele não nasceu assim, ele nasceu do desejo, obviamente que nós temos nossa maior liderança, que é o presidente Lula, que é o nosso presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, mas ele liderou, mas nós tivemos a construção com intelectuais, com os professores da academia, com os músicos, os artistas, os sindicalistas. Então todos ajudaram a fundar o Partido dos Trabalhadores. É por isso que ele está aí há 40 anos, e é por isso que ele olha para o social, olha para os mais pobres, luta pelos trabalhadores, luta pelo direito de igualdade, dignidade, de fraternidade. É um partido que tem essa diferença, basta nós olharmos o perfil dos nossos mandatos, né? E é por isso
que ele consegue ser um grande partido, é a maior bancada na Câmara dos Deputados hoje, a maior bancada, já vencendo há algum tempo, às vezes se revezando, mas nesse mandato agora é a maior bancada. Nós temos 56 deputados federais, e aqui no estado estamos com uma bancada de 2 estaduais, né, e mais a Rosa Ney no federal. Aqui é a segunda maior bancada na Assembleia Legislativa, e é um partido que se comunica com as massas, com os menos favorecidos, e por isso que ele consegue, com tantos poderosos querendo acabar com o PT, ele continua sendo um partido forte, porque ele se identifica. E todas as pesquisas de opinião pública que saem no Brasil, o Partido dos Trabalhadores é disparado o partido de maior preferência nacional. Não é à toa que, embora muita gente esteja falando mal do Partido dos Trabalhadores nos últimos tempos, o Partido dos Trabalhadores no último ano foi aquele que aumentou em grande massa o número de filiados, inclusive o número de jovens. E já que a gente falou da importância da juventude, é bom frisar, e eu quero fazer esse adendo, que a juventude do PT é uma juventude aguerrida, preparada politicamente, que não há um evento do PT onde o grupo da juventude não esteja presente apoiando os seus representantes. Branco, antes da gente passar para falar um pouquinho sobre o seu trabalho na Assembleia Legislativa, eu queria também que você comentasse um pouco de como foi a sua passagem pelo INCRA. A gente está vivendo um momento onde o presidente da República quer acabar com o INCRA e assim colocar um ponto final na reforma agrária, que é uma política tão importante para o brasileiro, já que a gente está num país eminentemente agrícola, não é? A gente sabe que em qualquer lugar do Brasil, onde se vá, tem agricultura, tem pecuária, tem gente vivendo da agricultura familiar. Como foi essa passagem e que importância essa agricultura familiar tem na tua vida, além de ser a base da sua família, mas também enquanto político, enquanto gestor? O INCRA é um marco, um divisor de águas muito importante na minha vida e que eu vou levar sempre com muito carinho. Quero aproveitar e estender um abraço a todos os servidores e servidoras do INCRA do estado de Mato Grosso, onde eu fiz grandes amigos, a todos os nossos assentados e assentadas e aos acampados que ainda sonham, lutam e resistem por ter um pedaço de terra. Eu fui para o INCRA em 2009 e ocupei ali várias funções. Fui chefe de gabinete, e é importante, né? Eu era prefeito de Nova Bandeirantes. Quando vim para o INCRA, a gente tem que ter essa humildade. Eu vim para ajudar, eu vim para ser chefe de gabinete. Depois eu fui ser o chefe da obtenção de terras, alguns meses depois, porque o INCRA estava passando por uma crise na chefia de obtenção. Eu assumi esse desafio e depois fui ser superintendente substituto, fui chefe da administração e finalmente em 2011, em agosto de 2011, eu assumi a superintendência do INCRA e conseguimos, junto com os servidores, com os assentados, com os sindicatos, associações, prefeituras, fazer um grande trabalho. Ninguém tira essa marca. Podem falar o que quiser, mas eu me dediquei a aprender sobre regularização fundiária, sobre os assentamentos da reforma agrária, sobre a agricultura familiar, e isso eu aprendi estando no INCRA. Foi lá que nós fizemos, no nosso mandato, frente ao INCRA, a nossa gestão, a grande revolução para acontecer o georreferenciamento. O INCRA, ele, desde 2001, quando nós tínhamos tido a aprovação da Lei 10.267, que é a lei do georreferenciamento, ele passou 10 anos, foi um hiato de 10 anos onde ele não fez nenhuma titulação, porque a partir daí tinha que fazer o GEO. O INCRA não tinha dinheiro para contratar o GEO, que é caríssimo, até hoje não tem, e também não autorizava as instituições. Eu, ouvindo o clamor das instituições, passei a celebrar acordo de cooperação e com isso, hoje, já quando eu deixei o INCRA em 2014, nós já estávamos titulando. E hoje, se o INCRA quiser, ele pode titular, sem dúvida nenhuma, 200 assentamentos, porque nós temos mais de 300 dos 600 que já tem georreferenciamento pronto, com peças técnicas aprovadas, com memorial discutivo. Então, se o INCRA quiser, ele faz uma revolução. Mais de 200 assentamentos pode ser titulado graças a esse trabalho, fora os assentamentos que nós criamos naquele período. Agora é importante dizer que desde que o senhor assumiu como deputado estadual em 2014, em 2017, 16, né? 16. Que a gente teve aquele pequeno problema inicial, você continuou lutando pelo INCRA e pela regularização fundiária, e hoje uma das grandes bandeiras de luta dentro da Assembleia Legislativa, partindo do seu mandato, é a questão de se colocar fim
na tal autorização provisória de funcionamento que tanto tem atrapalhado a agricultura familiar? É verdade. Nós não temos outro caminho para fazer assentamentos, e é importante, as pessoas às vezes defendem o assentamento, mas é contra o acampamento, é contra o sem terra. Não existiriam assentamentos sem ter os sem terra. Não existiriam 50 municípios do estado de Mato Grosso que foram criados a partir de assentamentos sem os assentamentos. Então não existe saída sem o INCRA. É por isso que eu sou defensor do INCRA, da política de regularização fundiária e da agricultura familiar. E nós temos aqui no estado de Mato Grosso 150 mil famílias da agricultura familiar, tanto dos assentamentos quanto da agricultura familiar tradicional, aqueles que compraram um pedacinho de terra, como foi o caso do meu pai lá em Nova Bandeirantes, que não foi assentado, ele comprou um pedaço de terra na época. Então temos muitas famílias assim, e elas precisam ir aos bancos, principalmente aos bancos públicos, como o Banco do Brasil, cooperativa como o Sicredi, e ter acesso a créditos, financiamento, como o Pronaf Mais Alimentos, para que elas possam produzir, comprar mais gado, fazer cerca, fazer tanque de peixe, enfim. E isso está impossibilitado desde 2015, com o decreto 230/2015 do governador Pedro Taques, que o governador Mauro Mendes insiste em ficar empurrando com a barriga e não cessa os efeitos desse decreto. É preciso que o decreto seja tornado nulo, principalmente naquilo que tange a obrigatoriedade da APF. O que é a APF? É uma autorização provisória de funcionamento das propriedades da agricultura, que o grande ele não sente, porque ele já tem uma equipe técnica com engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, biólogos, que já faz outros trabalhos para ele, faz esse também e consegue autorização na SEMA. Um pequeno tem que vender seu gado para contratar uma empresa de consultoria, então ele não vai fazê-lo. Com isso, desde 2016, o Banco do Brasil já acumulou mais de R$1 bilhão que ele não libera, porque se não tem APF, ele pode aprovar o financiamento, mas não pode liberar, e a agricultura familiar que já sofre, tem sofrido ainda mais sem esses recursos. Por isso, eu clamo sempre ao governador, e quero mais uma vez, ele tem que conhecer a realidade da agricultura familiar. E para ele, se ele conversasse com os agricultores, com os assentados, ele já teria tornado nula essa necessidade da APF. Então agora a gente vai dar uma passadinha um pouquinho para frente, vamos falar efetivamente dos seus mandatos como deputado estadual. Para que todo mundo saiba, desde que o deputado estadual Valdir Barranco foi eleito, ele já apresentou à Assembleia Legislativa 2.287 proposições. No primeiro mandato, foram 128 projetos de resolução, 123 requerimentos, 62 indicações ao governo do Estado e 24 projetos de lei. Já no segundo mandato, foram 145 projetos de lei. Vejam vocês que saltaram de 24 para 145 projetos de lei. Depois foram 138 requerimentos, 76 projetos de resolução, 71 indicações, 2 projetos de emenda à Constituição. O deputado estadual Valdir Barranco faz parte de uma comissão na Assembleia Legislativa que trabalha na revisão da Constituição Estadual de Mato Grosso, para torná-la mais moderna, mais ágil, para que as pessoas consigam trabalhar de uma melhor forma atendidas por esse importante documento. Então foram 2 projetos de emenda à Constituição e 1 projeto de lei complementar, tendo inclusive todo esse trabalho tendo sido destaque no jornal A Gazeta, que colocou o deputado Valdir Barranco como o deputado mais atuante da Assembleia Legislativa nos primeiros 5 meses desse atual mandato. Isso é um motivo de orgulho para um garoto que chegou com 8 anos de idade em Nova Bandeirantes, no interior do Mato Grosso, e hoje, com 45, é deputado pela segunda vez, foi superintendente do INCRA e é visto como o deputado mais atuante da Assembleia Legislativa. Não é isso, deputado? Isso, Robson. Eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, e ao povo mato-grossense, a essas 21.970 pessoas, homens e mulheres, eleitores e eleitoras do Estado, que confiaram em mim nesse segundo mandato, aos que confiaram no primeiro. Nós ampliamos aí 20% praticamente do nosso eleitorado. E é para eles que eu trabalho, com afinco. Quero parabenizar e agradecer a minha equipe,
toda a equipe do gabinete, assessoria, porque quando a gente trabalha muito, a equipe também se obriga a trabalhar muito, e toda a equipe tem trabalhado com muito afinco e produzido muito, né? É importante destacar que nós apresentamos muitos projetos, inclusive alguns já se tornaram leis, foram aprovados, sancionados pelo governo. Teve um que nós tivemos que derrubar o veto e foi também se tornou lei, com promulgação pelo presidente da Assembleia. Quero destacar que um dos projetos de lei nosso se tornou a Lei Ordinária 11.038 de 2019, que é a lei que trata de como o órgão de trânsito, o DETRAN, deve agir quando há uma apreensão de um determinado veículo e da carteira de habilitação. Porque muitas vezes um motorista, um caminhoneiro, por exemplo, ele precisa desse seu trabalho para ele colocar o pão de cada dia dentro de casa. E a legislação brasileira, ela diz que você não pode ser punido antes de você ter direito à sua ampla defesa. E o que acontecia no Mato Grosso é que acontecia ali, a Brits já apreendia o veículo e já tomava a carteira de habilitação, e ele ficava impedido, inclusive, de fazer a sua defesa e de continuar trabalhando. Então, a lei 11.038, ela veio para regulamentar isso e dizer o seguinte: você pode continuar com a carteira de habilitação até que você faça a sua defesa. Se ao final você for condenado, você perde a habilitação, né? Também a Lei Ordinária 10.995, que autoriza a criação do Programa Estadual de Assistência Domiciliar Interdisciplinar para idosos. Essa eu fiz agora uma indicação para o governador, porque em que pese ela seja lei, o Estado não está cumprindo. Eles tinham que criar uma equipe interdisciplinar, e agora, no momento que nós vivemos do coronavírus, isso é fantástico. Ao invés de a gente lotar os hospitais com os idosos, uma equipe interdisciplinar vai na casa para atender o idoso lá em casa, para que ele possa se sentir melhor dentro da sua casa, no ambiente familiar, e também nós possamos ter os hospitais à disposição para quem está com o coronavírus, né? Agora, Barranco, uma outra lei que é importante também de se ressaltar, e foi a primeira lei aprovada do Barranco, ela diz respeito ao aumento da segurança nas agências bancárias de todo o estado de Mato Grosso. Antigamente a gente via aqui na capital do estado biombos colocados ali entre a fila do caixa e os caixas para que as pessoas pudessem trabalhar com segurança, câmeras em alguns locais dos bancos, mas no interior não tinha isso. E através de uma lei criada em conjunto com o Sindicato dos Bancários, isso passou a ser uma regra em todo o estado. Eu queria que você comentasse como foi. A gente sempre fala que o PT trabalha com um mandato participativo, onde as pessoas ajudam a construir os mandatos. Esse é um exemplo, não é? Exatamente. Essa é a Lei 10.930 de 2019. Ela é lei já. Ela está valendo desde o ano passado e foi uma construção coletiva a partir de uma proposta do Sindicato dos Bancários aqui do estado de Mato Grosso, aqui da capital de Cuiabá. Porque o que acontece? Essa lei ela já estava aprovada aqui no âmbito municipal pela Câmara de Vereadores. Era uma lei do vereador Arilson. Do vereador Arilson, exatamente. O Arilson, que é bancário, dos sindicatos bancários, quando ocupou a cadeira de vereador na Câmara Municipal, ele apresentou essa proposta e aqui em Cuiabá já vale. Então quem é de Cuiabá nem nota, porque já tem todos os aparatos de segurança e nós aprovamos ela, transformou-se em lei para todo o estado de Mato Grosso. O que significa isso? Que os bancos, as agências são obrigadas a instalar dispositivo de segurança, aquela porta giratória, dispositivo para detector de metais, o biombo na frente do caixa para que a pessoa que está sacando dinheiro ou depositando, fazendo a movimentação, não seja vigiada por quem está aguardando, porque às vezes tinha os bandidos que vigiavam, ficava observando a movimentação. Se você percebia que você sacava, e ainda acontece onde não tem, né, um valor, uma soma alta, ele ligava para outro bandido lá fora que fazia a famosa saidinha, né, a saidinha do banco para fazer a interceptação e furtar a pessoa, roubar afinal, né? Então essa lei ela já é obrigatória no estado de Mato Grosso, todos esses dispositivos. A outra coisa, o vigia do... Foi vetada?
o vigia do banco, eles usavam ele como um office boy. Ele era o vigia, sim, mas ele fazia tudo. Então essa lei ela proibiu o vigia, só vigia, para ele ficar o tempo todo vigilante, com atenção concentrada. E também agora os bancos são obrigados a dar segurança para o cidadão que está fazendo o saque no caixa eletrônico. Isso também é muito importante. E aí, Robson, eu só queria destacar que quando você mexe com os banqueiros, eles são muito poderosos. Então, aprovar uma legislação dessa é algo que nós tivemos que ter muito jogo de cintura. Depois de aprovada, ela foi vetada pelo governador Mauro Mendes e nós fizemos todo um trabalho que agradeço aos demais parlamentares da Assembleia e derrubamos o veto dele. E acabou sendo promulgada pela Assembleia. Legislativa. Uma outra lei de iniciativa popular, atendendo ao clamor de muita gente que procurava o gabinete do deputado Barranco e também fazia as reclamações nas visitas que ele faz aos municípios, gerou a lei que obriga os cartórios a aceitarem o cartão de débito como forma de pagamento. Antigamente o cidadão ia até o cartório, na hora de pagar suas contas não tinha o dinheiro, porque nunca se sabia qual é o valor da taxa cobrada, às vezes uma soma muito alta, e não conseguia pagar com cartão. E através de uma lei de sua autoria, hoje os cartórios são obrigados, não é isso, mano? Exatamente, Robson. E era pior do que isso, porque às vezes o cidadão não tinha o dinheiro, tinha o cartão, mas às vezes ele tinha o dinheiro e não era trocado. E aí o servidor do cartório ainda falava para ele, nós não temos como trocar, você tem como trocar o dinheiro e voltar aqui mais tarde? Então ele tinha que voltar de novo. Por isso que essa lei ela é importante, porque agora todos os cartórios são obrigados a aceitar o cartão de débito, e se quiser o de crédito aí é problema do cartório, mas o de débito é obrigatório. Para encerrar essa nossa fala sobre as leis, tem ainda a lei que tornou o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Nova Bandeirantes de utilidade pública, que também foi uma lei atendendo ao clamor daqueles trabalhadores do município onde o Barranco começou a sua vida. Barranco, temos aqui então algumas participações, algumas perguntas das pessoas que nos estão acompanhando aqui pela live. A André Aparecida Silva, ela diz: boa tarde, deputado Valdir Barranco, gostaria de saber sobre o assentamento do Araruna, ele vai sair ou não? Já são mais de 7 anos que estamos acompanhando todo esse processo, gostaria de saber o que você tem a dizer sobre isso. O Araúna, ele é um dos absurdos do governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro governa para ricos, não governa para pobre. E ele é a favor do agro e contra a agricultura familiar. Não tem nenhuma política para a agricultura familiar, nem crédito desse governo. Acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA ele também retirou atribuições, inclusive não compra mais terra para fazer assentamento. Então ele é contra assentamento também. A divisão de obtenção de terras não existe mais no INCRA. E para piorar, a Araúna é um dos muitos exemplos que nós temos, ela está localizada ali no município de Novo Mundo. É uma área da União. Ela é ocupada por uma família que é do espólio de Marcelo Bassan. Eles ocupam essa área pública da União há muito tempo, é uma gleba pública, e ocupam 15 mil hectares. E eu acompanho e luto junto com as famílias que estão lá há muito tempo, assim como lutamos com outras famílias de outras glebas também. E nós tivemos no ano passado uma reunião lá na Justiça Federal de Sinop, onde nós conseguimos mobilizar a Comissão a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, através da nossa deputada federal Rosa Neide, e a Comissão de Direitos Humanos marcou essa reunião com os 3 juízes federais de Sinop e com o Procurador da República. E lá as famílias, representando as famílias, nos acompanharam, a Ordem dos Advogados do Brasil nos acompanhou, e os movimentos também, a CPT esteve presente, e os juízes assumiram o compromisso de as áreas que estavam lá, eles darem a decisão, ou favorável ou contra, que é o que nós queríamos. Nós não fomos lá para pedir que fosse favorável, né? Que pudesse não ficar mais 10 anos sentado em cima do processo. Eles foram solícitos e um mês e pouco depois começaram a sair as decisões. E a Araúna foi uma delas. O juiz deu emissão na posse para a União, para a Advocacia Geral da União. A AGU relutou com o INCRA um tempão querendo que cumprisse, o INCRA dizia que não ia cumprir porque não tinha dinheiro, a AGU disponibilizou dinheiro para pagar diária, o juiz pediu para os oficiais de justiça ir lá notificarem, ou citarem os ocupantes, mandou quebrar cadeado,
Enfim, depois de tudo certo, através de ordem de Jair Bolsonaro, o INCRA fez uma decisão aqui do superintendente com um absurdo de uma falácia que não poderia fazer assentamento lá porque é a área de floresta amazônica e uma área de amortização do Parque Cristalino. Ora, eu já fiz um requerimento para a secretária de Meio Ambiente da SEMA para dizer o seguinte: se não pode ser assentamento, por que é que o pessoal do Marcelo Bassan está lá há 10, 15 anos ocupando esses 15 mil hectares, com milhares de cabeças de gado lá, desmatando? No dia do fogo ano passado eles desmataram, puseram fogo e ninguém faz nada. Então, que se não é para ser assentamento, que retome as áreas e deixa crescer o mato novamente, porque nós não podemos permitir um peso para um e outro peso para outro, né? Então é um dos tantos absurdos, assim como nós temos lá em Nova Guarita, assim como nós estamos lutando aqui no município de Salto do Céu, na fazenda Boi Gordo, que nós vamos até onde nós tivermos força para que seja retomada, assim como ali em União do Sul. As áreas da União, gente, são da União. Não pode o presidente Bolsonaro agora querer regularizar o grileiro da terra que está lá, enquanto nós temos milhares de famílias que estão aí, e dizer que é o seguinte: nós estamos defendendo um preceito constitucional. É o artigo 128 da Constituição da República que garante isso, que deve ser retomado e que deve ser feito o assentamento. Agora são 18 horas e 36 minutos, nós estamos nessa live desde as 18 horas ao vivo. Portanto, mostrando que mesmo nesse período de pandemia de coronavírus, onde as pessoas estão confinadas em suas casas, o deputado estadual Valdir Barranco continua trabalhando, ainda que de dentro da sua casa ou na Assembleia Legislativa, porque agora as sessões, como todos sabem, são feitas virtualmente, mas não deixaram de acontecer. Quero agradecer a participação de todos que estão mandando suas perguntas pela internet, participando da nossa live, e falar um pouquinho agora sobre o primeiro mandato do Barranco. Deputado, o senhor sempre esteve na oposição aos governos, mas sempre numa oposição propositiva, onde projetos que pudessem de alguma forma fazer o bem, trazer coisas que beneficiassem a população, teriam de certa forma a sua avaliação e o seu voto favorável. Ao mesmo passo que aqueles que fossem projetos apenas populistas ou politiqueiros ou que não trouxessem benefício algum à sociedade, seriam reprovados. No seu primeiro mandato, o governador era Pedro Táxi. E já naquele ano, a grande crítica que se tinha no estado de Mato Grosso naqueles 4 anos era sobre o caos na saúde pública. Hospitais fechados, médicos em greve, falta de insumos, falta de medicamentos, falta de leitos, enfim, um caos na saúde pública. Não é à toa que hoje disse que se essa pandemia de fato acometer muito mais pessoas do que se espera, não teremos nem para onde levar os nossos médicos. Mas essa era uma das críticas. O segundo grande problema desse governo enfrentado pelo deputado Valdir Barranco foi a questão da Grampolândia pantaneira. Como todos se lembram, Pedro Táxi mandou grampear mais de 1000 telefones de jornalistas, políticos e pessoas que pudessem de alguma forma atrapalhar o seu mandato ou a sua tentativa de fazer a política que ele propunha para o estado de Mato Grosso. Lembrando que várias pessoas foram presas, menos o governador, que já foi provado ser o mandante dessa Grampolândia. E um outro grave problema foi a questão dos desvios dos recursos do Fundeb. O dinheiro da educação básica, que vinha do governo federal para as escolas dos municípios de Mato Grosso, esse dinheiro foi desviado pelo governador Pedro Táxi para pagar outras contas. Depois ele até devolveu aos municípios, mas prejudicou alunos, prejudicou professores, prejudicou gestores da educação. Alunos ficaram sem merendas, as escolas ficaram paradas e sem reformas, e até o transporte escolar foi parado. Inclusive, alguns alunos ficaram estudando em escolas de lata. Que análise o senhor faz daquele primeiro mandato e do governo Táxi? O governo do Pedro Táxi, sua gestão foi um fiasco, foi pífia. Um governo que não apresentou números, que não soube a que veio, que não desceu da sua prepotência, da sua arrogância, e o resultado que ele colheu foi chegar a uma condição de isolamento nas eleições e de ficar em último colocado na disputa da sua reeleição.
ele praticou o maior crime contra as liberdades individuais da história do mundo, que foi a instalação de uma indústria de grampos no Palácio Paiaguás. Uma indústria que ele utilizou todo o aparato, todos os recursos públicos, todo o serviço de inteligência de agentes da Polícia Civil, da Polícia Militar, para montar essa indústria e grampear seus adversários políticos e seus inimigos ou adversários no campo do direito. Nós tivemos muitas pessoas com a sua intimidade grampeada e vazada nos momentos em que ele achava que era importante combater seus adversários. Inclusive a deputada Janaína Inclusive Riva. A nossa colega, infelizmente, sempre fui solidário a esse absurdo, né? A nossa colega Janaína Riva. Médicos que eram esposos de juíza, médicas, advogados, enfim, políticos, né? Isso era para ter tido uma ação da Assembleia naquele momento, uma vergonha. A Assembleia deixou a desejar, em que pese nós temos lutado com muita força, com muita disposição para que se instalasse uma CPI, para que se punisse. Nós vamos carregar para sempre, o Estado de Mato Grosso vai carregar para sempre essa chaga, essa vergonha, essa cicatriz, essa mancha que foi não ter tomado providência com relação a esse grampo, que é um crime internacional. Depois, a sua gestão como um todo foi um fiasco. Na saúde, como você já disse, nós acumulamos um período de dívidas com os hospitais regionais, com as prefeituras municipais, com os hospitais filantrópicos. Então foi um governo que veio da Procuradoria da República, é um promotor público que deveria ter dado o exemplo e que entrou pela porta dos fundos. Todos sabem que ele só entrou na política porque ele fraudou uma ata. Então, antes dele começar na política, ele já cometeu um crime, que é a fraude da ata, que infelizmente a justiça não operou no momento certo. E essa fraude, ela produziu dois políticos muito ruins para Mato Grosso, que é o Pedro Táxi, que ficou impune a fraude da ata, que ficou impune aos seus crimes na administração pública, que ficou impune a questão da Grampolândia, e também o José Medeiros, que era o cara que era o seu segundo suplente, e na fraude da ata eles inverteram, puxaram ele para primeiro suplente. Quando o Táxi veio a governo, ele se tornou senador. Ficou todo o mandato? Ele tinha sido candidato a vereador em Rondonópolis, segundo fiquei sabendo, com uma votação pífia. Ficou todo o mandato de senador, não fez nada, é só andar o Mato Grosso, não tem nada desse cara, só no blá blá blá, no oba-oba, né, nas redes sociais, no Twitter, e ainda se elegeu aí deputado federal e continua com o mandato assim também. Então eu classifico, como eu sempre fiz, né, sempre tive coragem de fazer, o governo do Pedro Táxi é um governo que infelizmente nós não vamos esquecer, porque deixou muitas marcas muito ruins, mas muito ruins. Agora, que papel tem a justiça em todos esses erros? Um cara que vem do judiciário, de certa forma, que comete tantos erros, a justiça se cala. Houve pessoas do judiciário também prejudicadas porque foram grampeadas. A mesma justiça que deixou o Medeiros ficar lá durante todo o mandato saiu impune. O que dizer da justiça? É difícil, né? Porque nós temos muitas vezes na justiça um peso de uma mão muito forte para os mais pobres, uma justiça célere, e para os poderosos ela é uma tartaruga, né? Anda devagar, anda lento e fecha os olhos, né? Eu tenho sido grande parceiro do judiciário, na Assembleia Legislativa tenho buscado também fazer a defesa para que nós tenhamos uma instituição forte. O presidente do Tribunal de Justiça hoje é um presidente, um homem honrado, eu tenho gostado da atuação dele, e é para isso que a gente também está no cargo de deputado, é para cobrar que nós possamos ter na justiça também um equilíbrio maior para um lado ou para o outro lado. Nós não podemos ter uma justiça que fecha os olhos quando são os poderosos e tem os olhos arregalados quando são os pobres. Então, deputado, para terminar essa análise de conjuntura do governo Táxi, faltou falar um pouquinho sobre a questão do desvio dos recursos do Fundeb. É verdade. Eu ia me esquecendo, Robson. Bem lembrado. Eu que atuo na educação, já fui secretário municipal de educação, sou especializado em gestão e financiamento da educação pública. Nós sabemos o quão foi prejudicial
a gestão da SEDUC, que continua, a SEDUC não mudou, é a mesma secretária, inclusive. Sim. Né, na gestão do Mauro é a mesma, né, foi muito ruim a gestão. E esse crime, para começar, quando iniciou-se o governo do Pedro Taques, eles tentaram desviar, através de uma ação direta do senhor Permínio Pinto, que era o secretário de Educação à época, 56 milhões de reais para a construção de escolas. E houve uma operação do GAECO, e essa operação prendeu vários agentes públicos e privados também que faziam parte desse conluio, inclusive o secretário. Então, com 6 meses, menos de 6 meses, o Pedro Taques já foi desmascarado, tendo um homem muito próximo a ele, que era o Permínio, que foi preso por essa ação. E depois, os desvios do recurso do Fundeb. O que o governador fazia? Ao invés dele transferir os recursos obrigatórios, porque o recurso do Fundeb, ele é oriundo das receitas públicas, dos impostos, e ele vem para a conta do governo do estado. O governo do estado transfere obrigatoriamente para os municípios conforme o número de alunos matriculados no ano anterior. O que aconteceu? O Pedro Taques não transferia. Ele foi ficando com esse dinheiro e ele foi utilizando esse dinheiro para outras finalidades. E quando veio a denúncia e a possibilidade dele incorrer num crime grave e de inclusive sofrer processo de impeachment, ele juntou dinheiro de outras pastas para constituir o bolo proporcional àquilo que ele havia deixado de repassar e repassou de uma vez só para os municípios no final do ano. O que aconteceu? Os municípios passaram o ano todo prejudicados porque não conseguiram fazer investimentos, tiveram que pegar recursos de onde não tinha para pagar a folha dos professores, não conseguiram fazer investimento nas escolas, na estrutura física, nos ônibus escolares, no transporte. E quando chega no fim do ano, eles recebem um volume de dinheiro e eles tinham poucos dias, 5, 6 dias para gastar o dinheiro, todo esse dinheiro. E aí muitos não conseguiram gastar, porque não pode gastar de qualquer jeito, tem os critérios, tiveram que devolver, muitos gastaram indevidamente e isso ocasionou problemas para eles também. Então foi um crime, mais um crime grave e bárbaro do governador contra a educação pública. Chegamos ao final de 2018, campanha política, Mauro Mendes contra o Taques, falando sobre todos os problemas, inclusive sobre a questão da educação. Mauro assume, traz a mesma secretária de Educação, enfrenta a maior greve da educação do estado de Mato Grosso, quase 2 meses, professores parados, alunos sem aula, professores sem receber a lei da dobra, o que é uma lei que deveria ser paga, cortes de salário, ou seja, como que um novo candidato a salvador da pátria, salvador do estado de Mato Grosso, assume e traz para sua equipe uma pessoa que representou tantos problemas dentro de uma área tão importante como a educação. O senhor esteve de frente nessa greve, foi a vários movimentos populares, foi ao Sintep várias vezes, foi inclusive a movimentação que houve de professores e do Sintep na frente do governo do estado, e o governo sequer saía do seu gabinete para receber os professores. Como foi esse enfrentamento? O governador Mauro Mendes, ele é acostumado a ser patrão da iniciativa privada. Então, patrão da iniciativa privada, de uma empresa grande como é a dele, eu nem sei quantas empresas ele tem, ele se comporta como o xerife. Quando ele vem para a iniciativa pública requer respeito mútuo, capacidade de diálogo, de ouvir as pessoas, de ouvir as sugestões. Ele não consegue fazer isso. Nunca conseguiu. Assim nós temos o problema da APF que eu citei aqui, da agricultura familiar, porque ele não ouve os agricultores familiares. Ele não sai de Cuiabá, não visita o interior do estado, e com os servidores públicos é a mesma coisa. E com os profissionais de educação, pior ainda. Ele odeia professor. Ele odeia professor. Porque professor é formador de opinião, é organizado, vai à luta, contrapõe. E isso mexe com ele. Isso deixa ele com mais ódio ainda dessa classe. Por isso ele vem se negando a fazer a recomposição da RGA, que é a Revisão Geral Anual, que é um direito constitucional dos profissionais. E de todos os servidores. De todos os servidores, não só da educação. E a Lei 510, que é de 2013, que é a Lei de Dobra do Poder de Compra, que ela é resultado de uma luta de anos dos profissionais da educação, do Sintep, e que foi negociada durante anos. Em 2013, após uma greve de mais de 70 dias, conseguiram, diferentemente
da Secretaria de Educação que nós temos no Mauro Mendes, nós tínhamos o Ságuas Moraes e a Rosa Neide na SEDUC. Eles sentaram diversas vezes e, com acompanhamento do Ministério Público, chegaram a um consenso de formalizar um projeto, uma proposta que partiu do Executivo, não foi criado dentro do Legislativo, do ex-governador à época, Silval Barbosa, intermediado pela SEDUC, no entendimento com o Sintep, e se tornou a Lei 510, que é para dobrar o poder de compra durante os 10 anos, ou seja, chegar em 2022 com esse poder de compra dobrado. No entanto, ele se negou a pagar, isso gerou uma grande greve, um prejuízo que nós não vamos recuperar nunca. Os alunos, quando perdem a oportunidade de aprender, de estar em sala de aula, eles não têm mais esse direito alcançado novamente. Nós não vamos recuperar, e ele comprou uma briga e não resolveu o problema da 510, e agora nós estamos aí enfrentando um grande problema, que é a pandemia do coronavírus. E eu queria aproveitar para dizer que, se tem uma lição que nós vamos tirar dessa pandemia, é que o Estado mínimo, o Estado neoliberal, ele não existe. Ele não dá cabo de governar um Estado, um país, de governar o mundo e de propor saídas para a sociedade. Os servidores públicos são fundamentais. Pode caçar o governador, o vice, deixar sem. Durante um período, o Estado vai funcionar normalmente, porque os servidores vão fazer a sua função. Se tirar os servidores, imediatamente o Estado para de funcionar. E nesse contraponto, deputado, é bom dizer para a sociedade que o Mauro Mendes, quando assumiu o governo em 2019, janeiro de 2019, a primeira coisa que ele fez foi lutar para que a Assembleia aprovasse a lei do teto dos gastos, que é exatamente a lei que inibe investimentos primários em educação, saúde, segurança pública, e torna e faz com que saneamento, faz com que Mato Grosso seja esse estado mínimo que o senhor disse. Atacou os servidores não pagando os professores, atacou os servidores querendo fechar a Empaer, querendo fechar a NTI, ou seja, um governo que prometeu salvar o Estado, tratar e cuidar dos servidores, que já chegou dando como diríamos, um tapa no pé da orelha do servidor? Exatamente, ele assumiu ainda em 2019, em janeiro, quando nós tínhamos a Assembleia com os deputados da outra legislatura, e ele pegou um mês aí desses deputados. Ele encaminhou uma série de mensagens, dentre essas, na reforma administrativa, pedido de autorização para ele extinguir várias empresas. A Empaer é uma delas. Vocês sabem o quanto eu luto pela Empaer, porque não há agricultura familiar de qualidade, com desenvolvimento, com extensão rural, com assistência técnica, sem Empaer ou Emater nos outros estados. Lá, se a gente pegar outros estados, eles estão investindo nas Emater ou nas Empaer. Aqui no Mato Grosso, o governo quer acabar com a Empaer. Nós já apresentamos, a Empaer contratou um estudo, apresentou uma proposta para eles de viabilidade, que é a exoneração não, a demissão voluntária, a demissão voluntária, né, um processo de demissão voluntária, PDV, de mais de 300 servidores da Empaer. Isso reduziria a folha da Empaer de 150 milhões para 50 milhões, e isso possibilitaria então investimento em mais equipamentos, e que essa juventude que restará, porque quem vai pedir o PDV são os mais antigos, que já estão cansados, a juventude pudesse ter mais disposição. Então nós somos contra. A Empaer tem que continuar, tem que ser fortalecido, tem que ser dado condições. Nós vamos lutar até o último momento. Mas, Robson, eu quero voltar aqui para dizer sobre o Estado mínimo, que às vezes as pessoas não entenderam a minha posição. Agora, com a pandemia do coronavírus, as pessoas compreendem que quem vai ter condições de abraçar os mais pobres, de abraçar as empresas, as microempresas, de cuidar dessa parcela da população, de colocar recursos para bolsas que possam manter essas famílias em casa, essas pessoas em casa, é o poder público. E depois de passado a pandemia, nós teremos um momento em que o Brasil estará dilacerado, assim como o resto do mundo estará dilacerado. Imagina a Itália, a reconstrução que vai ter que fazer, a Espanha, né? O próprio Estados Unidos, que hoje é o que tem mais pandemia. Então
Então, o Estado mínimo, ele fracassou, né? O neoliberalismo deixou de existir nesse momento e é o governo, a gestão ampla e democrática que nós defendemos é que vai dar cabo disso. Bom, uma das minhas últimas perguntas, nós já estamos com 54 minutos de live, a nossa previsão são 60 minutos, uma hora, era exatamente para falar um pouquinho do coronavírus. A gente está falando de reclusão das pessoas em casa, tem gente falando sobre confinamento vertical, horizontal, a discussão se espalha, prefeito quer deixar a cidade fechada, prefeitos querem manter as empresas fechadas, o governo quis reabrir, mas dentro de tudo isso um grave problema foi denunciado pelo senhor Ministério Público do Trabalho, que foi a falta de equipamentos de proteção individual dentro dos hospitais. Médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde estariam tendo dificuldade de obter luvas, máscaras, ou seja, de aparato para poder atender as pessoas mais carentes e doentes. Como está essa luta, como está essa discussão hoje? Nós fizemos a denúncia, protocolamos na sexta-feira passada e hoje eu já recebi o e-mail do Ministério Público do Trabalho me comunicando que já instaurou o procedimento e que vai apurar. Então o Ministério Público do Trabalho vai agir. Portanto, se vocês aí que são profissionais da saúde do estado de Mato Grosso estão sem máscara, sem luvas, sem aqueles equipamentos que são mais específicos agora para a proteção individual, para que você não contraia o coronavírus, coloque a boca no trombone. Não espere se contaminar para depois você falar. Nós estamos aqui para ajudar. O Ministério Público do Trabalho vai instaurar, tenho certeza que vai ajudar a resolver isso, para que o Estado possa providenciar esses equipamentos e que esses nossos profissionais da saúde, que são fundamentais nesse momento, não sejam contaminados, porque cada um deles que é retirado do mercado de trabalho, da frente de enfrentamento desse nosso inimigo invisível, que é o Covid-19, vai ser um prejuízo muito grande, por isso nós estamos aqui para defendê-los e defendê-las. Deputado, não podíamos encerrar a nossa live sem falar sobre os problemas que o senhor tanto tem criticado em relação à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, principalmente a questão do licenciamento ambiental e das usinas, a mortandade de peixes que está acontecendo por conta das usinas instaladas no estado de Mato Grosso. Inclusive, o governo do estado entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para tirar da Assembleia Legislativa a prerrogativa de analisar essas licenças, se são possíveis, se não são, ou seja, de dar opinião dos parlamentares, ou seja, a Casa de Leis sem poder dizer se uma lei pode existir ou não. Como está essa discussão? Como o senhor analisa esse enfrentamento? A gente sabe que a questão dessa AD 6350, ela não é de agora, ela é passada, mas o governo faz parecer que é de agora. É interessante, viu, Robson? Essa é a pior atitude que o governador Mauro Mendes poderia ter nesse momento. A ADI 6350, a ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação que o governador Mauro Mendes protocolou no dia 11 de março último, junto ao Supremo Tribunal Federal, que já foi distribuído, salvo engano, o ministro relator será Gilmar Mendes, é para pedir ao ministro que declare inconstitucional o artigo da Constituição do Estado de Mato Grosso que torna obrigatório que todas as matérias concernentes ao licenciamento de grandes empreendimentos, como as hidrelétricas, por exemplo, tenham que passar pela Assembleia Legislativa. A Constituição diz que tem que passar. Por que o governador Mauro Mendes não quer que passe pela Assembleia? O que ele teme da Assembleia? Quais os objetivos que ele e que a secretária de Meio Ambiente, que eu já venho questionando há muito tempo o trabalho dela, inclusive queria já ter pedido até o afastamento dela depois, com relação à questão lá da usina de Sinop, depois ela voltou atrás, multou a empresa e suspendeu a licença. Então o que é que eles têm medo desses procedimentos passarem pela Assembleia? O que eles querem autorizar sem autorização da Assembleia? Então é muito grave o que o governador Mauro Mendes fez. Ele está contra a Assembleia Legislativa.
Isso é um ato, inclusive com uma mentira aí que falaram para o presidente da Assembleia, que era do ex-governador Sebal Barbosa essa ação. Eu pedi para pesquisar, ela é do dia 11 de março agora, e o governador já era Mauro Mendes, salvo engano, né? Porque ele entrou lá em 2019. Então, nós vamos combater, porque ele tem que respeitar, e nós estamos lá para dar o equilíbrio. Somos 24 parlamentares, é muito melhor esses 24 tomarem conhecimento desse empreendimento, fazerem a defesa e ajudarem a fazer a fiscalização, do que dar essa carta branca para ele fazer o que ele quiser com o meio ambiente, com os empreendimentos, com os grandes empresários. A gente sabe que esse é um meio que gira muitos interesses. Então, só fazendo uma correção, eu havia dito que tinha a informação de que a ação direta de inconstitucionalidade era antiga, mas não é, na verdade, é de agora, como disse o deputado. Agora, 19 horas, terminando pontualmente a nossa live, 1 hora de conversa com o deputado Valdir Barranco, prometendo voltar na semana que vem. A gente vai avisar sempre pelas redes sociais, fique atento para que você não perca. Deputado, então, por favor, faça a sua despedida. Robson, eu quero agradecer a todos os nossos internautas aí que estavam sintonizados nas redes sociais. Nós vamos manter, nós temos muita coisa para falar, né, Robson? Sim. Então nós vamos manter o nosso programa Fala Barranco. E antes de eu me despedir, dizer que o isolamento social do coronavírus, do Covid-19, não é porque A ou B querem, é porque o Covid-19 não tem tratamento, não tem vacina, e a comunidade científica, os maiores especialistas do mundo, os médicos, os pesquisadores já concluíram que a única maneira de conter o contágio é mantendo as pessoas isoladas. Não é fácil, mas é para isso que existe o Estado. Ninguém vai ficar isolado passando fome. O governo federal tem que meter a mão no cofre, que o dinheiro é público, que o dinheiro vem dos impostos de todos e todas, para que ele possa possibilitar que você possa ter dignidade na sua casa, tratar da sua família, enquanto perdurar o Covid-19. O governo do Estado da mesma forma. Enquanto vocês ficam em casa, eu sei que a convivência, às vezes, para mim, ter que ficar em casa, eu só não fico porque deputado não pode se dar esse luxo. A gente tem que estar trabalhando, as sessões eu estou indo também presencialmente, mas quem fica em casa, vamos colaborar com a família, vamos colaborar com a esposa sempre parceira do marido, vamos colaborar com ela e ela com o marido, os filhos também, no cuidado da casa. E vamos ler, gente, vamos ler. Eu estou lendo esse livro, que é O Capital, do Thomas Piketty, que é um cientista social francês, um economista muito jovem. Desde jovem ele é premiadíssimo, e ele escreveu O Capital, que é um estudo dele de 20 países durante os últimos 200 anos, as práticas econômicas desses 20 países, e que permitiu a ele desenvolver a teoria já confirmadíssima de que o mundo, embora gere capital, gere riquezas, essas riquezas estão concentradas na mão de uma ínfima minoria, e que é preciso fazer a distribuição dessa renda, e é com base nisso que ele defende a taxação das grandes fortunas e das heranças. E é algo que a gente tem defendido aqui agora nesse momento do coronavírus, que é preciso taxar os barões. Mato Grosso é uma pequena ilha de grandes bilionários do agro, do grande agro, que planta acima de 10 mil hectares, não estou falando nem de quem planta menos de 10 mil hectares de soja, e em meio a um oceano de pessoas pobres. Então, fica aqui a dica do Thomas Piketty, O Capital. Só lembrando a vocês que esta live só está acontecendo porque o jornalismo é um trabalho essencial e que não pode parar. O Capital do século XXI, tá, Robson? E do século XXI. O deputado disse que está indo às sessões presencialmente só porque ele faz parte da mesa diretora da Assembleia, e a mesa precisa estar presente, embora os outros deputados todos estejam trabalhando através da internet. Tá certo? Então, fiquem todos com Deus, fiquem em casa e até a próxima live. Até lá!